Verificada a presença em coro sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Antônio dos Reis Nunes para que faça a oração do dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma reunião que nos concede, que nos permite participar, e que o Senhor possa sempre estar nos usando segundo os instrumentos, segundo os seus propósitos. Amém. Faremos a coleção na pauta, que a ata da sessão anterior será lida na próxima sessão. Peço ao secretário da mesa, Isaac Rosa Queiroz, para que faça a leitura das seguintes matérias. Leitura do resumo do relatório da Comissão Especial de Inquérito, número 1 de 2014, e parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. No dia 26 de setembro de 2014, foi realizada a última reunião da Comissão Especial de Inquérito, que tinha como objetivo investigar suspeitas de irregularidades ocorridas nos anos de 2001 e 2003 no procedimento de desmembramento dos lotes que deram origem aos lotes situados em frente à rua Alcides Rodrigues de Souza, no local denominado Fazenda Barra, de propriedade do ex-vereador Oberdan Faria. Foram apresentados o relatório e os votos fundamentados do presidente e do membro. No relatório, o ilustre vereador José Jorge Aguilar demonstrou que a SEI observou todos os requisitos legais e regimentais e também observou a ampla defesa do contraditório expresso no artigo 555 da Constituição Federal. Ele defendeu que era um caso de loteamento, pois a área da Fazenda Barra era enorme, o que violou o tamanho de quadras estipulado no artigo 10, combinado com o artigo 9 da Lei Municipal de 9 de 89, o desmembramento não respeitou o traçado do sistema viário do bairro Novo Horizonte, violou a real intenção do município, que era criar um loteamento, além de não possuir a rede de esgoto que foi construída pela Prefeitura no passeio e, por fim, atualmente necessita de uma desapropriação para haver prolongamento de rua. Ele expôs a ideia de que, se tivesse sido realizado um loteamento, a responsabilidade financeira seria do proprietário e não da Prefeitura, o que seria melhor para o interesse público. Sustentou que houve prejuízo quanto ao crescimento do município e quanto à mobilidade e circulação urbana, e que existem ilegalidades no procedimento do desmembramento do A46, devido ao desrespeito a determinações expressas no artigo 9 da Lei Municipal de 9 de 89. E, por fim, defendeu que houve improbidade administrativa devido à ausência dos documentos exigidos em lei. O ato da desafetação da área verde ter beneficiado somente o proprietário e o trâmite extremamente veloz do procedimento em desmembramento A46. Indicaram a possível utilização do cargo de secretário de obras por parte do senhor Oberdan Faria para obter vantagem pessoal. Portanto, ele concluiu pela irregularidade nos procedimentos de desmembramento e votou pelo envio dos autos dessa SEI ao Ministério Público. Já o ilustre vereador Isaac Rosa de Queiroz, presidente da SEI, fundamentou o seu voto no sentido de que era um caso de desmembramento, pois não foram necessárias aberturas de novas vias e circulação, e foi aproveitada toda a infraestrutura que já existia. Concluiu que a obra do passeio era de responsabilidade do município e que foi realizada de forma mais viável e economicamente. Quanto à área verde, sustentou que não houve irregularidade, pois a destinação de área verde não era uma exigência para a execução do desmembramento. A desafetação da área verde foi aprovada sem restrições pela Câmara Municipal
e não foram agregadas aos votos, encontrando-se concretadas. Defendeu que, com a Lei Federal 6.766 de 79, determina a verificação dos documentos do desmembramento pelo oficial do cartório, no ato do registro, e esses desmembramentos foram devidamente registrados. Acredito que esse desmembramento preenchia os requisitos legais. Sustentou que o município não teve prejuízo quanto aos empregos, tributos e habitação, e que, analisando do ponto de vista do crescimento do município, também não houve prejuízo, pois achou difícil imaginar a cidade crescendo naquela região, devido à presença do aeroporto e do Poço Azul. E, enfim, defendeu que não houve improbidade administrativa, pois o senhor Oberdan Faria, apesar de ter sido secretário de obras, em nenhum momento ele deixou de ser cidadão. Tinha o direito de requerer um procedimento de parcelamento do solo, desde que preenchidos os requisitos legais. Portanto, ele concluiu pela regularidade dos procedimentos de desmembramento e também votou pelo envio dos autos da SEI ao Ministério Público. E, por fim, o ilustre membro desta comissão, Antônio Alves da Silva Filho, votou com o presidente Isaac e acrescentou que as contradições da ilustre vereadora Evandra Cinta Vidaldelli, notória aos autos, deixam evidente o caráter político do requerimento dessa SEI, e demonstrando que seu principal objetivo é desacatar a imagem do ilustre prefeito Norival Francisco de Lima. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Relator Antônio Alves da Silva Filho. Assunto: parecer ao projeto de lei complementar número 01 de 2014, que acrescenta o dispositivo e menciona a lei complementar número 31 de 27 de dezembro de 2010, Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo de Itaúna. Observando pelo prisma da legalidade, vale ressaltar que a matéria encontra-se em amparo da legislação pertinente. O referido projeto pretende beneficiar os portadores de necessidades especiais, cadeirantes, que encontram muitas dificuldades na mobilidade em nossa cidade. É o parecer, salvo melhor juízo, sábado das comissões, em 29 de setembro de 2014, Antônio Alves da Silva Filho, presidente, pelas conclusões Isaac Rosa de Queiroz, Flávio Calixto Simão, Neto dos Reis Amorim e Giovanni Santos. O grande expediente com a palavra, o vereador Antônio Nunes. Vereador Evandra. A mesa diretora, a pessoa da senhora presidente, novos colegas, todos que nos dão a honra aqui das suas presenças nessa noite. Primeiramente, eu quero deixar registrado aqui que semana passada, depois que eu falei nessa tribuna, o vereador Nery até teve aqui expondo o ponto de vista dele a respeito do concurso, né? Então, só queria deixar registrado que fica uma espécie assim, de alguma coisa de complô no ar, porque a gente sabe que esse concurso, se dependesse da vontade do prefeito, ele não teria sido anulado. A comissão que não aguentou segurar as contas mais de tantas irregularidades. Então fica uma suspeita de alguma coisa no ar, devido que o prefeito, acho que, na minha opinião, devia ser o principal interessado em estar transparecendo as coisas e, pelo que tudo indica, ele foi vencido, né? Então, a comissão, a partir da comissão, aí a anulação desse concurso. E eu quero aproveitar esse momento, né, para parabenizar aí o vereador Jorge, que mesmo sendo minoria,
entre os membros da CPI, né, não deixou de expressar a sua opção em relação a esse loteamento, essa apuração da SEI que foi feita. Eu pude acompanhar de perto, né, todo o desenrolar, não participei das reuniões, mas estava sempre aqui na Câmara acompanhando todo o desenvolvimento desse processo. Então, vereador Jorge, quando eu digo que parabenizo você, não é porque somos adversários políticos e que eu quero que o mal e a desgraça dos nossos adversários caiam sobre eles, não. Não é isso. É que passou da hora de moralizar essa administração pública. Nós temos que enxergar a administração pública, vereador, como um bem do próximo e não um bem nosso. E parar de ficar dando jeitinho para alguns, pois a administração é para governar para o todo e não apenas para alguns, como acontece aqui em Itaúna de Minas, né? E a gente pode ver através disso muito bem, através do relatório do vereador que foi o relator dessa série. E com esse dinheiro que fica saindo pelo ralo, né, que é um dinheiro público, que deveria ser bem zelado, é que falta os remédios nas nossas farmácias, poderia estar investindo melhor nas nossas crianças, na qualidade da nossa educação, falta dinheiro às vezes para asfaltar uma rua, né? Então falta dinheiro para as coisas básicas, né? Então se realmente falta emprego, investir, né, no planejamento da cidade a longo prazo, para que as pessoas que aqui vivem possam ter uma esperança, né, de continuar aqui na nossa cidade. A gente não vê uma perspectiva disso. Então o que a gente vê é só arruma para ali, arruma para aqui, e tá tudo bem, ninguém fala nada, né? Porque nós somos maioria e com a maioria a gente vai andando. Muitas vezes eu votei sozinha aqui na Câmara também. E às vezes eu até me pergunto, e me perguntei várias vezes, será que eu estou errada? Não é possível, será que eu estou errada? Muitas vezes me questionei mesmo, de achar que não é possível, né? Mas não, mas eu sempre tive a minha consciência tranquila, entendeu? Então a gente estando aqui, a gente sabendo expressar a verdade da gente, né? É o que a gente tem que seguir. Esquecer se a gente vai ganhar, se a gente vai perder, se a gente está com a maioria, se a gente está com a minoria. O importante é a gente cumprir o papel da gente e dar uma satisfação para a população que espera isso de nós. Sair lá fora e falar assim, não, eu fiz isso, né? Então é para isso que somos pessoas públicas. Então eu deixo aqui os meus parabéns e a minha opinião em relação a esse caso. Palavra com o vereador Flávio Caruso. Cumprimentar a nossa presidente, nosso vice-presidente, secretário, Ney, Angelita, os meus amigos vereadores, Andressa, Raul Sandra, Dona Cida, obrigado pela presença. Como eu disse, venho dizendo há muito tempo, eu acho que, infelizmente, ficou acho que bem todo mundo vê, que infelizmente CPI de nada adiantou. Por que de nada adiantou? CPI divide as proporcionalidades bancárias, cada um defende, acaba virando o quê? Uma defesa política. O que aconteceu? A CPI é justamente para nos tirar dúvida, quando a gente tem dúvida. Não foi tirada a minha dúvida, porque uma parte fala que é loteamento, e a outra parte fala que é
não é desmembramento, acha que é loteamento. E a outra turma acha que é. Então, eu acho que isso aí, infelizmente, não passou de uma perda muito grande de tempo. Quando eu falo que se você tem dúvida de alguma coisa que está errada, nós temos uma coisa chamada Ministério Público, que está à disposição dos vereadores, do povo, da cidade, já é para isso mesmo. E agora, para onde vai esse documento? Ministério Público. Não tiveram força, por quê? Porque depois da CPI a dúvida continua. Vocês estão vendo aí que a dúvida permanece e quem vai poder chegar no ponto final de tudo é o Ministério Público. Então isso aí é para quê? Criar-se uma desavença entre pessoas. Não vamos falar entre políticos, não, vamos falar entre pessoas, porque a gente sabe que as pessoas que trabalham na CPI é tudo amigo, não aconteceu nada, foi feito com a maior, assim, tranquilidade, ocorreu, eu participei alguns dias, ocorreu tudo muito bem, mas só que... E outra coisa, 2001, 2002, agora vem à tona para nós aqui uma coisa que já está mais que superada, e quem vai decidir não somos nós. Quando tentaram aí uma outra CPI, está registrado aqui. O que foi que eu falei? Não, isso é um trabalho com o Ministério Público. Isso não é trabalho que o vereador fica perdido. Porque não adianta. É cada um defendendo seus lados. Vocês viram aí. Quem que vai definir é o Ministério Público. Então eu acho que, infelizmente, com todo respeito, que tudo que foi feito, o trabalho de todo mundo, foi, infelizmente, um trabalho que foi deixado aí, o tempo de cada um, acho que foi jogado fora, sem necessidade. Permite uma parte? Perdido? Peço a parte que, em razão de eu ter sido um dos subscritores do pedido de CPI. Eu acho que o objetivo da CPI é exatamente o que o vereador acaba de relatar. Não vai nenhum juízo de condenação. Foi exatamente como o vereador relatou que a CPI tem seu objetivo. Né? Ela vai ouvir pessoas, vai reunir dados, né? E o parecer da CPI, se é pelo noticiamento, se ela acha que tem, pelas provas colhidas, se tem alguma irregularidade ou não, ela não vincula o órgão de execução, que é o Ministério Público. Por exemplo, a CPI pode ter chegado, e não essa, qualquer CPI, a um resultado assim, do mais drástico possível, apontar 1001 irregularidade. O Ministério Público vai receber esses autos e vai dizer: não vejo assim, acho que não tem crime, não tem nenhuma irregularidade. Do contrário também, vereador, a comissão pode chegar no resultado e dizer: não, está tudo normal. As provas foram colhidas, documentais, orais, né? E o Ministério Público chegar lá e falar: não, eles são equivocados. Onde eles acham que não tem irregularidade, tem erros de irregularidade. Então, o parecer final, né, o relatório, ele não vincula, eu repito, né, a atuação do Ministério Público. E eu acho que o caminho é esse, ela se propõe a partir de uma denúncia, né, em tese, né, com indícios, né, e persegue isso, outra pessoa levanta fatos, a conclusão ela é o menos importante, porque ela não vincula ninguém. Aqui nós tínhamos a CPI com 3 vereadores, cada um tem uma posição diferente. Nem por isso eu discordo do vereador que houve perda de tempo. A Câmara exerceu a sua função. E ela deve fazer isso em outra ocasião, sempre que tiver algum assunto que tenha algum indício, né? Algum apontamento de que algum irregular possa ter acontecido. Né? Então, transcorreu, no meu sentido, de uma maneira tranquila, ouviu-se pessoas, colheram dados, tem um relatório, até então, conforme o vereador relatou, está dentro da perspectiva de uma CPI.
Eu penso que o Ministério Público podia chamar os envolvidos da época, né? Engenharia, a parte de quem estava à frente do trabalho, colher o relato de cada um da época, seria até muito mais rápido. Mas cada um pensa de um jeito, eu acho que isso aí fica mais uma coisa de confronto mesmo, né? Eu acho que tudo, o Luiz falou, pode ser que seja válido, mas eu acho, na minha forma de pensar, que isso ficou mesmo, no meu casamento, um confronto político, que não vai terminar, se terminar, é a justiça mesmo. É o que eu tinha nesse momento, eu vou falar no meu meio. Palavra com o vereador Gilvan. Vereador Isaac Rosa. Vereador José Jorge. Cumprimento a presidente, em nome dela, demais membros da mesa, colegas vereadores, a todos vocês que nos dão a honra de se reunir aqui, serão luz de todos nós nessa casa. Bom, graças a Deus foi finalizado o nosso trabalho da comissão de inquérito, né, da CI. Ela foi levantada através da indicação da presidente nos compondo para fazer parte dessa CI. Eu, Isaac e o Tony Kassab, no momento. Os dados foram levantados através das oitivas de testemunhas que nós convocamos para que viessem aqui esclarecer esse assunto. Então, aqui nós estamos como vereadores para legislar e para fiscalizar. A partir do momento que nós somos indicados e compondo uma CI, qual que é a nossa função? A nossa função é justamente essa, é levantar dados e através desses dados chegarem nos fatos possivelmente reais para que seja encaminhado ao Ministério. Por quê? Porque quem vai decidir realmente é o Ministério Público. Mas a partir do momento que nós somos indicados, convocados a compor a CI, a nossa função nada mais é do que fazer realmente a investigação e através dessa investigação fazer o relatório final. E graças a Deus foi terminado bem, foi manifestado público na sexta-feira a CI, e a partir do momento que nós estamos aqui como vereadores, nós estamos aqui para administrar, para fiscalizar como representantes do povo de Itaú. Então, a partir do momento que a gente foi indicado, a nossa função é essa, nada mais que isso. Agora, quem vai decidir? Quem vai decidir é o Ministério. E nós estamos levantando, desejando não a alguém, de maneira alguma. Mas a partir do momento que tem uma interrogação em algum ato dentro da área pública, da prefeitura, nada mais justo do que nós fazermos o que nós fizemos. Então, ela foi encaminhada ao Ministério, nós estamos aqui como representantes do povo para dar uma satisfação ao povo. Então, graças a Deus, foi terminado bem, o relatório foi encaminhado, quem vai decidir é o Ministério. Sendo só defende, eu devolvo a palavra, presidente. Palavra com o vereador Nega Morim. Vereador Antônio Alves. Quero cumprimentar o presidente, secretário Isaac, colegas vereadores, vereador Julia, Amei, trabalho, sempre cumprimentar a todos. Eu queria só falar aqui sobre esse negócio da CPI, é que a gente, cada um tem uma ideia, cada um tem posição. Inclusive quero cumprimentar o vereador Jorge, que foi muita pressão em nível desse vereador, até citar o nome dele no jornal, ele foi até na rádio se defender, né? De pressão, acho que não precisava,
rapaz que estuda direito, pôs as coisas no jornal, impressionando o vereador. Mas o vereador não deu bola para isso, foi na rádio, se defendeu lá, como pode, porque o rapaz não ganhou. E pôs as coisas dentro do jornal, nós vemos todo mundo. É só isso que eu queria explicar aqui, Jorge, que você não é uma pessoa que merece alguém ir no jornal para impressionar você, que você sabe o que está fazendo, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Uma parte aí. Foi não. Obrigado pelas palavras, companheiro. Mas não é através de pressão, não é através de forçar, de querer colocar as palavras na minha boca, que eu vou seguir. Eu acho que nós somos idôneos, temos responsabilidades e temos um passado que a gente foi criado com bastante educação, responsabilidade, orientado pelos nossos pais. Então, o pessoal já estava prevendo uma resposta negativa. Eu não posso deixar me envolver, por isso, a partir do momento, eu estou tendo uma coisa de muita responsabilidade para que eu relatasse. Então, o relato saiu pelo que a gente colheu pelas oitivas, então, e nós temos as nossas ideias. Então, o que é justo, o que não é, não é. Então, o que a gente tem que expor, como nós colocamos e tornamos a público o relatório, foi nada mais justo do que o que foi colhido durante as oitivas de testemunho de todas as pessoas convocadas. Então, saiu de acordo com o que nós levantamos. Devolvo. Não, por essas palavras sobre que a gente já te admirava, passa a admirar você mais ainda, certo? Porque eu sei que você não ia por motivo de pressão, mas que teve. É o que eu tinha e devolvo a palavra. Gostaria de dizer que a CEI ela tem uma fundamentação legal, né? Ela é constante na Constituição Federal, na Constituição do Estado de Minas, e na nossa legislação municipal, ela é referência no artigo 31 da Lei Orgânica do município e no artigo 51 e 54 do Regimento Interno da Câmara. Portanto, a CEI é uma atribuição do Poder Legislativo, seja ele federal, estadual ou municipal, que tem a função de investigar e apurar denúncias. Então, as de maior repercussão são as sentenciadoras, que foi o que houve aqui, que investigam irregularidades e responsabilidades de agentes públicos. Então, gostaria só de fazer um traçado de como aconteceu a CEI. Ela investigou, a comissão investigou as irregularidades no local denominado Fazenda Barro, de propriedade do ex-vereador Oberdan Faria, e ela seguiu os 3 requisitos básicos e indispensáveis à sua Constituição. O requisito formal, que foi a partir do requerimento feito por 1/3 dos membros da Casa. O requisito substancial, quando definiu o objeto de investigação, e o requisito temporal, que teve um prazo certo para seu funcionamento. As diligências, audiências externas e convocações de depoimentos foram todas aprovadas pelo plenário da CEI em atenção ao princípio da colegialidade. A CEI, ela atua de forma semelhante ao Poder Judiciário quanto ao processo investigatório, não cabendo julgar nem condenar. E como recomendado por todos os membros da comissão, o relatório conclusivo seguiu hoje encaminhado ao Ministério Público, que é o único órgão que está encarregado de abrir processo judicial contra os acusados ou investigados, caso haja necessidade. Ao contrário de que muitas pessoas, muitos cidadãos falaram pela cidade, talvez pelo descrédito na política, talvez pelo descrédito dos vereadores, que essa comissão terminaria em pizza. Esse foi o termo usado por muitos, a gente ouviu bastante isso pela cidade. Eu vejo de maneira diferente. Eu concluo que a CEI atingiu sim o fim proposto,
né, que é o de proteger o direito da coletividade, a qual representamos. Então, o relatório da SEI foi hoje encaminhado e protocolado junto ao Ministério Público, que é o órgão que tem o poder realmente de apurar com mais coesão, com mais profundidade tudo que foi investigado, né? Talvez aqui as perguntas que o Ministério Público fará aos membros não seriam as mesmas que a comissão adotou, né? O teor, enfim. Eu quero agradecer, parabenizar principalmente, porque vocês cumpriram muito bem o papel de vocês, os membros da SEI. Parabenizar o Dr. Fábio, que deu um suporte. A gente se propôs a isso, mantemos a imparcialidade, a comissão atuou sozinha na investigação, tendo o suporte do jurídico da casa. Então, eu quero parabenizar, sim, e os funcionários que deram também esse apoio, porque nós sabemos que os vereadores, né, os membros da SEI, ficaram aqui em algumas ocasiões até 10 ou mais da noite. Então, se dispuseram, dentro das suas limitações até de interpretação, né, que eu acho muito complicado, assim, você partir de um pressuposto, identificar se o caso era loteamento, era desmembramento, não faz parte da nossa realidade, né, de trabalho, de vida. Então, a partir do momento como o vereador Jorge colocou, que ele foi indicado, que os demais foram indicados, não havia outra coisa a se fazer, a não ser fazer um trabalho bem feito. Então, agora cabe, né, o relatório está lá, protocolado junto ao MP, cabe ao MP analisar com mais cautela e se identificar alguma irregularidade, e aí vai partir para a investigação e para a punição, condenação dos responsáveis. Peço dispensa do intervalo regimental e já em deliberação, após conferido o quórum, coloco agora em segunda votação o projeto de decreto legislativo número 3, de 2014, que concede as honrarias aos profissionais da educação de Paulo de Minas. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem não estiver que se levante. Aprovado por todos. Passaremos agora à discussão do projeto de lei complementar número 1, que acrescenta o dispositivo que menciona a Lei Complementar 31, de 27 de dezembro de 2010, do Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo de Paulo de Minas. É o projeto do vereador Isaac, que trata da obrigatoriedade, né, de construção de rampas em esquinas, para facilidade de acesso das pessoas com deficiência. Gostaria de saber se sobre esse projeto de lei haverá pedido de vista ou adiamento. Colocamos então em primeira votação o projeto de lei complementar, número 1 de 2014. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem não estiver que se levante. Aprovado por unanimidade. Suspendo a sessão para que a comissão emita parecer em redação final. Como o parecer consta em mãos, peço ao secretário para que faça sua leitura. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: projeto de decreto legislativo número 3, concede honraria aos profissionais de educação em nosso município. Relator Isaac Rosa de Queiroz. O projeto de lei não sofreu emenda em seu texto original e nada houve o que retocá-lo para adequá-lo ao governado. Sou pela aprovação, com o meu parecer, salvo melhor juízo, salvo das comissões em 30 de setembro de 2014, Isaac Rosa de Queiroz, relator, pelas conclusões Antônio Alves da Silva Filho, presidente, e Flávio Calixto Simão, membro. Coloco em única discussão o parecer em redação final do projeto de decreto número 3 de 2014. Em única votação, o parecer em redação final. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem não estiver se levante. Aprovado. Nada mais havendo tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.